Em 2019, a China realizou o 70º desfile anual do Dia Nacional. Além de ser uma celebração da cultura chinesa, este desfile se transformou em uma vitrine do crescente poderio militar do país. E entre os destaques da edição de 2019 estava um novo rifle, que a China está aclamando como a próxima geração de rifles para seu exército, o QBZ-191. Relatórios sugeriram que o rifle se destacaria não apenas na China, mas no cenário global. Maior precisão, confiabilidade e desempenho aprimorado do sistema foram divulgados, sugerindo que o QBZ-191 seria um rifle capaz de igualar e superar as capacidades dos rifles inimigos. Mas será que isso é mesmo verdade? Como é comum com as armas chinesas, as informações oficiais são escassas, e o que a China divulga pode ser considerado mais propaganda do que uma visão real das capacidades do QBZ-191. Temos apenas clipes de vídeo roubados e comentários de estranhos. Ambos sugerem que o rifle QBZ-191 é um desastre e não ajudará a China a igualar ou superar os rifles disponíveis para outros países. Antes de prosseguirmos, vale a pena analisar de perto o estado dos rifles chineses antes do surgimento do QBZ-191. O QBZ-191 foi projetado para substituir o rifle QBZ-95, que o Exército de Libertação do Povo vem usando desde cerca de 1997. Esse rifle era importante para a China não apenas pela qualidade, mas também por representar uma das primeiras tentativas do país em padronizar rifles em todo o seu exército. Antes do QBZ-95, a China usava o que conseguia obter até certo ponto. Essa abordagem foi mais comum durante a Segunda Guerra Mundial, conforme explicado por Duo Yongxian em um artigo de 2022 publicado pelo Projeto China. Ao falar sobre a China pré-libertação, ele notou que os soldados não possuíam armamento padronizado no país. No Nordeste, eles usavam rifles japoneses. Em Xangai, usavam armas americanas. Lá em Yunnan, eles tinham armas francesas. No Noroeste, era equipamento russo. Era um sistema aleatório de equipar um exército desorganizado, insustentável conforme a China avançava rumo à militarização. Após a Segunda Guerra Mundial, a China começou a trabalhar mais com a União Soviética, permitindo um fluxo constante de AK-47s para o país, trazendo alívio ao sistema. Duo, então com cerca de 20 anos, trabalhou com um conselheiro soviético nesse período. Seu objetivo era ajudar a indústria de armas pequenas da China na época a aprender a fabricar o máximo possível de rifles Samozariyadny Karabin System Simonova e AK-47. Mas o relacionamento entre os soviéticos e os produtores chineses não durou. Segundo Du, isso colocou a China na posição de produzir uma cópia inferior de uma arma já consolidada. O fuzil de assalto tipo 56, também conhecido como tipo 56 automático, era essencialmente um AK-47. Os posteriores fuzis tipo 63 e tipo 66 também derivaram de designs soviéticos. O problema persistiu até os anos 70, com a entrada do Exército de Libertação do Povo no Vietnã em fevereiro de 1979, mostrando que a China ainda equipava seu exército com variações do AK-47 e Samozariyadny Karabin System Simonova. A China recuou rapidamente um mês depois, com um de seus principais problemas sendo que estava essencialmente lutando fogo com fogo. O Vietnã também usava armas chinesas e soviéticas, então a China não tinha vantagem em relação aos rifles. Era necessário um novo rifle. O desenvolvimento inicialmente ficou a cargo de Wang Xijin, que começou a trabalhar no que se tornaria o rifle tipo 81, em meados de 1979. O rifle dele entrou na fase de protótipo em 1984 e passou para a produção completa em 1986, mas estava repleto de problemas. Wang Xijin cortava custos sempre que podia, resultando no seu tipo 81 ser basicamente uma versão modificada do tipo 66 da China, que por sua vez era uma cópia soviética feita com peças sobressalentes. Entra Duo Gangxian. Com uma liberdade inédita, Duo foi encarregado de criar um novo rifle que superasse a tecnologia soviética. Deveria ser o rifle da China, a arma que a nação poderia se orgulhar de chamar de sua, desde a produção até o militar. Essa missão levou Duo a convidar dois titãs da indústria de fabricação de rifles, Eugene Stoner e Mikhail Kalashnikov, para a China no início dos anos 90, inventores do AR-15 que seria usado pelos Estados Unidos. O M-16 e o AK-47 armas militares forneceram a Duo insights únicos que ele não poderia obter de outra forma. No entanto, foi a contribuição de Stoner que foi levada mais a sério. Duo acreditava que o M-16 era mais preciso e versátil que o AK-47. Com novos conhecimentos, Duo começou a desenvolver um novo rifle chinês.
O resultado foi o QBZ-95. Lançado em 1995, o rifle logo se tornou o equipamento padrão para todas as tropas chinesas. É fácil entender o motivo. Um fuzil de assalto tem alcance efetivo de aproximadamente 500 metros em alvos de área, reduzindo para 300 metros em alvos pontuais. Ele dispara munições chinesas de 5.8 por 42 mm projetadas especificamente para o rifle. Possui um carregador padrão de 30 rodadas, com algumas variantes compatíveis com tambores de 75 rodadas. Ele também pode disparar cerca de 650 tiros por minuto. Mas, acima de tudo, era chinês. A história dos rifles militares da China oferece contexto importante ao discutir o QBZ-191. O novo rifle mostra que é de origem completamente chinesa, não podendo ser acusado de cópia de tecnologia estrangeira, e evidencia como a China é nova no desenvolvimento de rifles para seu exército. Tudo o que foi feito até a introdução do QBZ-95 era essencialmente um rifle soviético em tudo, exceto no nome, com o QBZ-95 sendo o primeiro rifle que a China poderia realmente chamar de seu. Apesar desse avanço ter sido crucial para o desenvolvimento da China como potência militar moderna, também indica que os designers e fabricantes do país têm apenas cerca de 30 anos de experiência trabalhando em rifles não derivados de outros. Essa inexperiência pode ser um dos vários problemas que acabam tornando o QBZ-191 um rifle muito menos eficaz do que a China afirma ser. E isso nos leva aos primeiros relatos do uso do QBZ-191. Em abril de 2020, o National Interest relatou sobre um vídeo da China Central Television, mostrando tropas da Exército de Libertação do Povo treinando com o QBZ-191. O vídeo representou a primeira pista que alguém teve fora da China sobre a arma após sua introdução em 2019, mas ofereceu alguma visão do que o rifle ofereceria a Exército de Libertação do Povo, uma vez que oficialmente substituísse o QBZ-95. Afinal, o QBZ-95 não estava sem seus problemas. Seus defeitos incluíam problemas ao mudar os modos de disparo e miras noturnas baratas que perdiam o brilho rapidamente. Com um controle de qualidade ruim, era provável que um QBZ-95 usado por um soldado apresentasse problemas como travamento do que a versão dada a outro soldado. O QBZ-191 deve remediar esses problemas. National Interest relata que a versão carabina do rifle. O cano mede 10.5 polegadas, porém a versão para a infantaria terá 14.5 polegadas. Há também uma variação de atirador do rifle, que provavelmente terá um cano ainda mais longo. Também é claro ver a inspiração sendo tirada das iterações modernas do rifle AR-15, além de um trilho Pic-10, e no topo do QBZ-191, que é claramente inspirado pelos rifles europeus de hoje. O QBZ-95 é um fuzil de assalto chinês operado a gás, carregado com cartuchos de 5,8 por 42 mm. Existe uma nova versão desse cartucho projetada para melhor desempenho em distâncias maiores. Segundo o interesse nacional, o alcance é de 1.312 pés, reduzindo para 984 pés na versão carabina. Isso o tornaria menos eficaz em distâncias mais longas do que o QBZ-95, embora os números de alcance divulgados para esse fuzil possam ser exagerados. Esses relatórios são apoiados pela Military Factory, que oferece o mesmo alcance efetivo. Sobre o disparo, ambas as fontes indicam que o QBZ-191 pode disparar cerca de 750 tiros por minuto, 100 a mais que o QBZ-95, e os soldados podem alternar entre os modos semiautomático e automático livremente. No entanto, não há modo de tiro em rajada. O QBZ-191 se destaca por adotar um layout de rifle mais tradicional. Com o QBZ-95, a China adotou um layout bullpup, onde o carregador e o mecanismo de ação ficam atrás do gatilho. O receptor do rifle servia como coronha, transformando-o em uma arma sem estoque. O QBZ-191 abandona o design bullpup, provavelmente para melhor. Afinal, o National Interest aponta que esse design tornou o QBZ-95 ergonomicamente estranho, porque obriga um soldado a colocar o rosto mais perto do que gostaria da ação ao mirar. Tudo isso indica que o QBZ-191 é uma melhoria definitiva sobre o QBZ-95. Mas se esse é o caso, por que o rifle pode acabar se tornando um desastre completo? Essa é a impressão que se tem ao navegar na web buscando informações sobre o QBZ-191. Especificações técnicas à parte, postagens no Reddit e fóruns de armas sugerem que o rifle não é exatamente o que aparenta ser. Esses rumores têm fundamento, ou são esforços exagerados para fazer o QBZ-191 parecer pior do que realmente é?
O primeiro motivo pelo qual esse boato da internet pode ter algum fundamento é um tanto filosófico, embora com um elemento prático. Um dos principais motivos pelos quais a China investiu tão pesadamente na produção do QBZ-95 é que queria um rifle que a afastasse de sua reputação de ser um país que apenas imita designs estrangeiros. Apesar de todos os seus defeitos, o QBZ-95 era chinês. O QBZ-191 é suposto representar um enorme avanço nessa filosofia de design, mas esse salto pode ser mais do que um passo. Para alguns, a China sequer progrediu. A descrição do National Interest sobre o QBZ-191 mostra que ele segue a filosofia de design estabelecida pelo AR-15 e alguns rifles europeus. A verdade sobre as armas vai ainda mais longe. Ele aponta que, além dos cartuchos específicos da China, o QBZ-191 é essencialmente uma variante do AR-15. Ele apresenta um design modular similar na parte inferior e superior do rifle, com os primeiros protótipos inclusive correspondendo aos grupos de gatilho do AR-15. O QBZ-191 também usa um tubo amortecedor e o que parecem ser variações das revistas Magpul. Segundo o The Truth About Guns, a única diferença é o uso de um pistão em vez de impacto direto. Mas mesmo isso não é tão inovador quanto parece inicialmente. O mercado civil para o AR-15 tem experimentado com pistões há anos. De acordo com o site, o resultado é que o QBZ-191 é uma cópia ligeiramente modificada de um rifle estabelecido antes de entrar em produção em massa. Ou seja, é o mesmo que a China fazia com suas armas baseadas nas soviéticas no século XX, o que gera questionamentos. Afinal, sabe-se que as cópias chinesas de armamentos soviéticos resultaram em falta de controle de qualidade em todos os aspectos. Relatórios nacionais indicaram que isso era um problema com o QBZ-95. Mudando para a produção em massa logo após a introdução do QBZ-191. O rifle pode apresentar mais problemas de qualidade, apesar de supostamente representar uma mudança para priorizar a qualidade em vez da quantidade. Há também a questão filosófica citada antes. Podemos de fato considerar o QBZ-91 um rifle chinês? Pequim certamente dirá que sim, mas aqueles que entendem do assunto apontarão suas notáveis semelhanças com o AR-15 como evidência de que a China não inovou em nada. Ela apenas pegou o que já existia, adaptou e alegou ser seu. Aí reside outro problema. A China declara que o QBZ-191 simboliza a nova geração de rifles. Isso pode ser o caso para o próprio Exército de Libertação do Povo. Ele usa o pouco confiável QBZ-95 há décadas. Então a mudança para o QBZ-191 seria um grande upgrade se o rifle corresponder às especificações divulgadas até agora. Considerando a semelhança entre o QBZ-191 e o AR-15, é evidente que houve poucos avanços no design real do rifle. O QBZ-191 pode ser até pior do que o rifle que está copiando. Afinal, o M16, a variante militar do AR-15, tem um alcance efetivo máximo de 1.804 pés. Isso é quase 500 pés a mais do que o QBZ-191. O novo rifle da China pode ser mais um exemplo do país tentando alcançar os outros. Suponha que o interesse nacional e a verdade sobre as armas devam ser acreditados. Nesse caso, Pequim basicamente construiu sua própria versão do AR-15, quando os Estados Unidos estavam ativamente substituindo a variante M16 desse rifle em seu exército. Desde março de 2024, os Estados Unidos implementaram oficialmente o Sig Sauer XM250 calibrado para 6.8 mm, proporcionando maior alcance e letalidade. Contra soldados com colete balístico em comparação com o M16, a China está tentando alcançar um país que já está se movendo além do rifle que inspirou o QBZ-191. Algumas dessas críticas podem parecer injustas. A China não é o único país a incorporar elementos do AR-15 ou M16 em seus rifles, e provavelmente não será o último. O problema é que a modernização militar da China não avança rápido o suficiente, ainda usando um fuzil similar ao M16, enquanto seu rival já progride além disso. Então há a questão das rodadas. A China há muito proclama que suas munições de 5.8 por 42 mm são superiores às munições de 5.56 por 45 mm da Organização do Tratado do Atlântico Norte, usadas em muitos rifles ocidentais. Pequim afirma que suas balas penetram melhor armaduras, com aumento de 0,99 centímetros a 298,8 metros, comparado às munições da Organização do Tratado do Atlântico Norte, e suas munições de 5,8 por 42 milímetros mantêm mais velocidade e voam em trajetória mais plana. Tudo isso é discutível.
Afinal, a China introduziu as munições em 1987 e não as utilizou em nenhum conflito importante desde então. Em suma, há poucos dados concretos sobre as capacidades das munições, além das afirmações da própria China. Essa falta de dados não é prova de que o QBZ-191 não tem o poder de parada de um rifle equivalente. No entanto, parece haver um problema com essas munições, que pode ser devido às próprias munições ou ao rifle de onde estão sendo disparadas. Em agosto de 2022, um vídeo no subreddit Airgun mostrou uma equipe Special Weapons and Tactics treinando para usar o QBZ-191 em uma situação de limpeza de casa de tiro. O vídeo mostra a qualidade das equipes Special Weapons and Tactics da China, com a limpeza do ambiente parecendo superficial. A equipe parece vagar de sala em sala, apontando rifles para alvos pré-designados, em vez de verificar ativamente o ambiente para garantir sua limpeza adequada. No entanto, o maior problema foi visto nos alvos que a equipe Special Weapons and Tactics disparou. Em diversos momentos do vídeo, a equipe Special Weapons and Tactics é vista atirando em alvos de papel com o rifle QVC-191 tudo bem padrão. Os tiros foram disparados a uma distância de cerca de 20 pés, além do suposto alcance máximo do rifle, o que seria padrão para a limpeza de um cômodo. Desconsiderando a precisão dos tiros, já que muitas balas erraram os alvos, close-ups dos alvos de papel revelaram outro possível problema. Cada rodada parecia fazer um buraco de fechadura no alvo. Para aqueles que não sabem o que é keyholing, normalmente ocorre quando uma bala é instável ao sair do cano de um rifle, basicamente fazendo com que ela gire no ar em vez de disparar diretamente em seu alvo. A 20 pés de distância, o impacto dessas cambalhotas é insignificante. O projétil deve atingir seu alvo rapidamente, sem problemas. Mas em distâncias maiores, um projétil cambaleante cria grandes problemas. Como o projétil está essencialmente girando no ar, ele perde as qualidades aerodinâmicas que permitem manter a velocidade e precisão à distância. Pense nisso como tentar jogar um dardo ao contrário. O design do dardo não é feito para esse tipo de lançamento, exigindo muito mais força para atingir o alvo do que se lançado corretamente. O vídeo sugere que isso está ocorrendo com os projéteis de 5.8 por 42 mm disparados do QBZ-191. A questão agora é simples: por que isso está acontecendo? Poderia haver várias razões. Os entusiastas de rifles mais generosos podem sugerir que a equipe Special Weapons and Tactics chinesa usou rounds de treinamento em vez de rounds reais de 5.8 por 42 mm. Isso é uma possibilidade. A munição simulada não age da mesma forma que a real, mas é difícil dizer apenas pelo vídeo. Outra possibilidade é que existam problemas com o próprio QBZ-191. Get Daily analisou detalhadamente o vídeo, sugerindo que os tiros de retenção de chave podem indicar um cano sem raias ou raias incompatíveis com o peso do projétil disparado. Qualquer um desses problemas causaria capotamento, sugerindo que os QBZ-191 no vídeo foram apressados na produção ou tiveram um controle de qualidade mínimo, estando propensos a desviar as trajetórias das balas por não serem bem construídos. Um problema antigo da China ressurge. Se de fato houve um problema com o rifle, a China precisa trabalhar bastante para padronizar a produção do QBZ-191, garantindo um alto padrão antes de começar a equipar soldados com ele. Afinal, falhas no controle de qualidade teriam um impacto enorme no campo de batalha. Os projéteis descontrolados dos rifles reduzem bastante a penetração, anulando uma das supostas vantagens das munições 5.8 por 42 mm, além de diminuir muito o alcance efetivo da arma. Ainda assim, é possível que tenham sido os projéteis. Sugere-se que a equipe Special Weapons and Tactics usava balas de borracha, o que teria causado o descontrole. Além disso, um teste de alcance do QBU-191, a variante de atirador designado do QBZ-191, lançado em agosto de 2022, pareceu não mostrar evidências de descontrole. Contudo, isso não descarta problemas de controle de qualidade que poderiam afetar o rifle conforme sua implantação em massa. Falando sobre a implantação do QBZ-191, a China tem outro problema a enfrentar: o tamanho imenso de seu exército. Apesar de seus defeitos, o QBZ-95 é uma arma relativamente barata de produzir. O rifle QBZ-95 custa 4.300 yuan, aproximadamente $600, de acordo com as taxas de câmbio atuais. Esse baixo preço é essencial, dado o tamanho do exército da China. Possui 2,035 milhões de membros, de acordo com o Global Firepower, bem como cerca de 500 mil reservistas. Equipando todos eles com QBZ-95.
custou um estimado de 1,52 bilhões de dólares antes de considerar a munição. Esse é um investimento considerável. Não há dados sobre quanto custa construir o QBZ-191, mas você tem que assumir que custa mais do que o QBZ-95. Reequipar todo o seu exército com o rifle provavelmente custa a Pequim mais de 2 bilhões de dólares. A China anunciou um aumento de 7,2% nos seus gastos militares em 2024, totalizando 236 bilhões de dólares. Contudo, o país tem um histórico de não investir em seus soldados, preferindo alocar seu orçamento crescente ao desenvolvimento de mísseis e outros grandes armamentos. Será que Pequim pode tentar cortar custos com a implementação do QBZ-191? Talvez. Alternativamente, Pequim pode enfrentar dificuldades ao implementar rapidamente um novo rifle para mais de 2,5 milhões de pessoas, com queda nos padrões de fabricação e problemas de controle de qualidade, algo frequente na China. A China tem história nessa área. Em 2015, E.T. Brookings publicou um artigo examinando o estado do exército chinês em 2014. Ele notou que Pequim então tinha cerca de 2.280.000 soldados em serviço ativo. Desde então, reduziu esse número em cerca de 300 mil e um orçamento de defesa de 132 bilhões de dólares. O problema era que Pequim gastava apenas 1.523 dólares para equipar cada um de seus soldados. Naquela época, os Estados Unidos valiam cerca de 13 vezes mais de gasto para equipar um de seus soldados. A maior parte desse dinheiro foi destinada ao rifle QBZ-95 e ao capacete dos soldados, que custaram 945 dólares. Mas mesmo assim, vemos exemplos de corte de custos. Esses capacetes diferem um pouco dos emitidos na Segunda Guerra Mundial, sendo feitos de aço em vez de Kevlar, comum nos capacetes militares modernos. E.T. Birkin relatou que, naquele período, a China emitiu apenas 2 rádios por companhia, e os soldados nem sequer receberam bússolas como equipamento padrão. Compare isso com os 20.500 dólares gastos para equipar um soldado americano, na época, que incluía gastos com equipamentos de proteção avançados e armamento, e há uma clara disparidade. Por que isso importa? Isso indica a predileção de Pequim por quantidade ao invés de qualidade. Isso também mostra que a China está aberta a concessões ao equipar sua infantaria. Na verdade, a maior parte do seu orçamento militar será dedicada ao desenvolvimento de armas maiores e melhores, antes de garantir que seu pessoal no terreno tenha o que precisa. Isso foi há uma década, mas se a China não modernizou sua abordagem para equipar seus soldados, o lançamento do QBZ-191 pode ser afetado por essa economia de centavos. O próprio rifle pode ou não estar de acordo com um alto padrão. Isso ainda precisa ser determinado, mas se as tropas da China ainda estiverem tão mal equipadas como no passado, pode nem mesmo importar. Um novo rifle faria pouco quando existem tantos outros problemas. O principal problema ao avaliar o QBZ-191 é que o rifle não está disponível nos Estados Unidos. Desde 1993, a Norinco, desenvolvedora do rifle QBZ-191, foi proibida de exportar armas de fogo e munições para os Estados Unidos, dificultando o acesso de pessoas fora da China a essa arma. Também vale a pena notar, como aponta o National Interest, que a Norinco passou as últimas décadas produzindo o que equivale a clones de armas americanas mais famosas. O Norinco N305 é um clone do M14, enquanto o Norinco 97 copia o design do Winchester 1897. E isso nos traz de volta ao QBZ-191. Há sugestões de que ele é mais do que uma cópia de um M16. Dada a história do fabricante, essas alegações podem ter algum peso. E se isso acontecer, o QBZ-191 volta a enfrentar o problema que vimos no período da China de cooperação e depois cópia da União Soviética. Ele estará operando com um rifle que é uma versão inferior de uma arma muito melhor. O que você acha? O QBZ-191 está condenado ao fracasso ou representa um esforço de modernização por Pequim que é uma grande melhoria em relação ao QBZ-95? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo e veja o artigo Armas Insanas Banidas da Guerra Moderna ou assista ao vídeo relacionado.